Boa noite. Eu queria saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, mas eu queria ser bem explícito no que eu quero dizer com graça e paz. Graça quer dizer favor imerecido. Então, o que eu desejo para você e para mim nessa noite é que o favor de Deus, a misericórdia de Deus seja derramada sobre nós, mesmo sem a gente merecer nada. Então, assim, sendo bem mal criado, eu sei que você não merece nada, mas que Deus te abençoe, né? E que por causa disso, por saber que não depende dos nossos méritos, a gente tenha paz em saber que Deus está no controle. Você quer orar comigo? Vamos orar. Pai de amor, nós nos reunimos aqui em nome de Jesus e queremos abrir a sua palavra e queremos ser dirigidos pela sua palavra. Suplicamos em nome de Jesus que o seu Espírito dirija esse momento, Pai. Que nada que seja oriundo de cabeça de gente possa ser trazido aqui, mas apenas aquilo que o Senhor mesmo tem para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema de hoje é bastante pertinente ao mundo atual. Eu acho que todo mundo vai concordar que o mundo nunca esteve tão doente, não é mesmo? Tão doente. Aliás, se eu tivesse um laboratório, eu ia querer vender remédio para tratar dos nervos. O que tem de gente nervosa, irritada, ansiosa, deprimida, triste, o que tem de relacionamentos apodrecidos, o que tem de pessoas em conflito dentro de casa, dentro da família, o que tem de pessoas que sofrem por causa das suas emoções, não é brincadeira. É bem verdade que uma parte considerável dos problemas das emoções das pessoas podem ser causados por certas doenças orgânicas, coisas do corpo que provocam alterações que produzem alterações no humor. É verdade isso. Mas na esmagadora maioria das vezes nós sofremos por causa das nossas emoções, e são as nossas emoções que acabam nos deixando doentes. Vocês sabem, ou quem não sabia fica sabendo agora, eu trabalho como médico. E eu trato muita gente com dor. Se vocês fizessem ideia do que tem de gente cuja dor do corpo vem da dor da alma, vocês não fazem ideia. São pessoas que, se você pudesse colocar a mão no coração delas e transformar aquele coração, elas viveriam completamente diferentes. Mas tem mais uma coisa que eu queria dizer. É que eu andei observando, eu trato de pessoas cristãs e de pessoas não cristãs, e eu já tinha essa desconfiança, e recentemente, conversando com uma pessoa, me disse que conversou com um psicólogo e teve a curiosidade de perguntar para ele, mas comparando o cristão com o não cristão, como é que é o perfil de problemas emocionais? E sabe o que ele respondeu? Exatamente o mesmo. Chocante. Daí eu comecei a observar mais um pouquinho e eu descobri mais uma coisa, que não é o mesmo. Porque os cristãos têm os mesmos problemas emocionais, mais culpa. Porque se sente mal porque está se sentindo mal. Porque se sente culpado por estar se sentindo mal. Porque sabe que Deus tem coisa melhor para ele, mas não usufrui. E mais, nós mesmos, às vezes, quando vamos aconselhar, nós acabamos contribuindo para aumentar a culpa da pessoa, porque em vez de aconselhar com o nosso amor, nós aconselhamos com a nossa autojustiça. E nós acabamos ferindo outras pessoas, querendo ajudar. Agora, o que me moveu a pensar nesse assunto e tentar propor este assunto para conversar com os irmãos é a constatação de que não precisa ser assim. O nosso perfil emocional como cristãos deveria ser muito diferente, mas eu não queria hoje trazer culpa para o seu coração, eu queria trazer esperança. Então, meu irmão, se em algum momento, alguma coisa que eu disser aqui parecer para você que eu estou acusando você e querendo colocar um peso sobre os seus ombros, primeiro, saiba que quando eu estou falando para você é que nem aquela história que quando a gente aponta o dedo para alguém, tem 3 apontando para a gente, né? No meu, que o dedão é meio virado para trás, tem 4.
Eu sei, é para mim também. É para mim. Mas é possível viver diferente, queridos. É possível. E eu queria começar trazendo para vocês uma ideia. Por que é que nós temos incômodos emocionais? Eu chamei de inadequações. Nós somos inadequados. Eu sou inadequado para me relacionar com a minha esposa. A minha esposa é inadequada para se relacionar comigo. Eu sou inadequado para me relacionar com meu irmão. Meu irmão é inadequado para se relacionar comigo. Nós somos inadequados. Mas eu sou inadequado também no meu relacionamento com o meu Deus, com o meu Criador. E de onde vem tudo isso? E de onde vem essa inadequação que eu tenho em relação ao mundo, em relação às circunstâncias do mundo onde eu vivo, onde eu tenho que ganhar minha vida? Eu sou inadequado para a sociedade é inadequada para mim. Essas inadequações, na verdade, meus irmãos, começaram lá na queda. Começaram na queda. Se quiser passar o próximo, por favor. Quando Deus ordenou ao homem, em Gênesis capítulo 2, dizendo, você não deve comer dessa árvore, você pode tudo, você está num lugar onde você está suprido de tudo que você precisa, e pode tudo o que você quiser, menos essa árvore. Claro que foi lá, né? E o que acontece dentro dessa advertência que o Senhor faz ao ser humano ali? Ele diz que no dia em que você comer, você certamente morrerá. Como Deus não mente, é de pressupor que o homem tenha morrido no dia em que comeu. Você concorda comigo? Faz sentido? Só que Adão e Eva continuaram respirando. Vamos passar ao próximo? Já que aconteceu a queda, vocês se lembram da primeira coisa que aconteceu? Eles perceberam que estavam nus. E um não podia mais estar na presença do outro sem se cobrir. E eles já se tornaram ali inadequados a estar juntos. Eles também estavam inadequados em relação ao Senhor. Porque eles ficaram, aquele que era o Deus provedor, o Deus que cuidava deles, de repente passou a ser alguém de quem eles começaram a ter medo, e eles foram se esconder de Deus, em vez de ir ao encontro dele. E ali começa a história de desgraça do ser humano, porque desde então, a gente, em vez de correr ao encontro daquele que pode nos suprir, ao encontro daquele que pode nos acolher, nós fugimos dele. E essa é a história do ser humano, correndo de Deus. Mas ali também, nós sabemos que o homem acabou tendo que sair do jardim. E ele saiu daquela condição de um ambiente que lhe era favorável para um ambiente que lhe era adverso. É ali que ele começa a ter que sofrer para poder ganhar o sustento. É ali que ele começa a ter uma terra que, em vez de colaborar com ele, tem que ser trabalhada, porque senão ele não consegue comer, e ele tem que ir atrás. Então, ali começa uma série de desacertos. E aquela conversinha de Adão, quando Deus o confronta, fala: Adão, o que foi que você fez, Adão? O que o Adão responde? Olha o papel do homem. Ah, não fui eu não, senhor. A mulher que o senhor me deu, a culpa é sua, o senhor que me deu essa mulher. O senhor não faz ideia do que é uma mulher. Ali começa. Porque eu imagino também, eu não sei, a Bíblia não conta, mas eu imagino a felicidade que a Eva ficou com o seu marido. É isso que é ser marido, cara? Você imagina a DR que eles tiveram logo depois. Adão, que negócio é esse? Eu fico imaginando. E ali já começou conflitos, desamor, egoísmo. Eu quero me safar dessa acusação, jogo para outro. E a Eva fez a mesma coisa, jogou para a serpente, aí é com razão. Meus queridos, ali começa uma coisa fundamental.
Vamos passar o próximo slide? Existem duas palavras que se usa no grego para se referir à vida, traduzida para português como vida. Uma palavra é chamada bios e a outra é chamada zoé. Quando a Bíblia fala de vida animal, ela fala de bios. Quando ela fala de zoé, ela está falando da vida divina. Por exemplo, você quer pegar, vamos ver se o próximo slide, esse versículo aqui, quando o Senhor criou Adão, e o Senhor soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida. Queridos, quando Deus sopra, ele soprou o fôlego de quem? Dele. O fôlego de Deus é o fôlego divino. E ali ele conferiu vida ao homem. Que fôlego foi esse? Que vida foi essa que ele concedeu ao homem ali, quando ele sopra nas narinas do homem? A vida divina. Inclusive, quando o Antigo Testamento é traduzido para o grego, a palavra que se usa, o fôlego da vida, é zoé. Então ali, Deus deu ao homem, imagina a vida desse homem, ali naquele jardim. Antes da queda, quer passar o próximo? Ele tinha um relacionamento com Deus, em que Deus era o centro da existência dele. Era de quem ele recebia tudo o que precisava, era de quem ele recebia não só o suprimento das suas necessidades físicas, mas de quem ele recebia o suprimento das necessidades emocionais e espirituais. E mais, se você pensar, o homem no jardim tinha diariamente uma experiência metafísica. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que diariamente, de uma maneira corriqueira, Deus vinha ao jardim e conversava com o homem. O homem tinha um contato face a face com o Criador. Ele podia falar com Deus, ele experimentava Deus em sua dimensão. E ele tinha, de certo, uma capacidade de ver coisas que nós não podemos ver hoje. Então, quando eu penso nisso, eu começo a comparar o homem antes da queda com depois da queda. Se você ler o que eu escrevi nesse slide aí, e você lê agora o próximo, por favor, você vai ver que quando a gente mudou do reino dos céus para o reino desse mundo, o foco deixou de ser a pessoa do Senhor, ele deixou de ser a origem, a causa, a razão. Era ele que me dava o crescimento. Deus nunca foi contra o nosso desenvolvimento, mas ele só não queria o nosso desenvolvimento do jeito que nós fomos buscar, em desobediência. Mas agora surge uma nova forma de pensamento. Ali, pode passar o próximo, por favor? Depois da queda, imagine que isso daqui represente um ser humano. Vocês estão vendo um triângulo, uma cor de laranja, e lá uma bolinha pretinha. O que eu quis representar nisso? O ser humano, antes da queda, era um ser integral. Um ser que tinha corpo, portanto, experimentava sim uma vida biológica, mas que também experimentava uma dimensão espiritual em harmonia com o seu Deus, e que depois da queda, pode passar o próximo, sobrou. Sobrou isso daqui, sobrou bios. Por que é que eu digo que o homem morreu de fato ali? Porque ali, na queda, o homem perdeu a zoé. Sobrou a bio só. Desapareceu aquela dimensão maior. Então imagine o seguinte, desde que o mundo é mundo, desde que ocorreu a queda, o ser humano deixou de conhecer toda uma amplitude. Imaginem agora o que está cercando aqui agora, onde nós estamos, aqui. Eu consigo ver paredes, cadeiras, pessoas, lâmpada, luz, enxergo algumas coisas, mas eu dependo dos meus 5 sentidos para observar. E o que passar desses 5 sentidos eu não vejo, eu não percebo. Mas vocês concordam comigo que nesse ambiente deve existir toda uma região celestial, como Paulo apóstolo escreve? Que ao redor de nós está constantemente existindo. Eu fico imaginando, irmãos, eu sou meio viajador,
não muito de sair para viajar, para passear, mas a minha cabeça viaja um monte. E de vez em quando eu fico imaginando como é que vai ser o dia que eu fechar os olhos nesse mundo aqui. E eu imagino, não estou dizendo que é verdade não, mas eu imagino que o dia que eu fechar os olhos, eu vou enxergar tanto mais. De repente eu acho que eu vou começar a perceber, nossa, tinha tudo isso aqui e eu não vi. Lembra de Jacó, quando tem aquele sonho daquela escada, e ele diz, eu não sabia que Deus estava aqui. Olha só que esse lugar é santo. E ele percebe alguma coisa maior? Lembram-se do Monte da Transfiguração? Quando os apóstolos ali com Jesus e de repente estão ali conversando com Jesus, Moisés e Elias, e é como se Jesus tivesse aberto uma frestinha da cortina para a eternidade e eles puderam dar uma espiadinha como é que era a eternidade. E o irmão Pedro, sempre mais impulsivo, falou, vamos ficar por aqui mesmo, vamos fazer umas barraquinhas, vamos ficar aqui. Irmãos, nós, desde que caímos, quantas gerações têm se sucedido, uma após a outra? E o que nós conhecemos a respeito do mundo? O que nós conhecemos a respeito da realidade? Nós só conhecemos essa realidade que o ser humano com vida bios pode perceber. Nós não temos ideia do que o ser humano com vida zoé tinha. O que acontece, pode passar o próximo, que depois da queda, o eu ficou sendo a divindade. Aliás, o eu, nós achamos que é o eu, né? Mas no fundo quem puxa as cordinhas é o maligno. Desde o começo, foi ele que jogou, enganou e nos levou a nos voltar contra o nosso Criador. Então tudo agora passou a ser para mim. Tudo agora eu sou a causa, eu sou a razão. É o pensamento humanista. O ser humano é a razão e é a medida de todas as coisas. Por isso, há toda essa linha de pensamento no mundo e que diz que o importante é ser feliz. Ninguém explica direito o que é esse negócio de ser feliz, mas ser feliz simplesmente é você não sofrer, é você ter tudo o que você quer, você não passar vontade. Não é isso? É mais ou menos esse o conceito de felicidade que está por aí? O importante é ser feliz. O importante é satisfazer o meu eu. Não se reprima, cantavam já os menudos nos velhos tempos. Tem gente que nem sabe o que é isso. Vamos passar ao próximo? Verso de João 1,4. Nele estava a vida. Nele quem? O verbo, Jesus. Estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Que vida é essa que estava nele? Zoé. Nele estava a vida. E essa vida era a luz dos homens. Ora, se nós perdemos a vida no jardim, nós perdemos também a luz. E no escuro a gente enxerga. Não é à toa que... Pode passar o próximo? A gente poderia dizer isso, que desde Adão, nós vivemos e crescemos confinados ao espaço-tempo. Nós não temos noção de eternidade. Nós temos uma noçãozinha que o Criador deixou implantada em nós. Mas nós experimentamos exclusivamente a vida animal. Não é à toa que dizem que o ser humano é um animal racional. Daí, quem já me viu muitas vezes falar em bicho-gente, não sabe de onde eu tirei essa expressão, foi daí. Porque o ser humano natural, caído, não é outra coisa a não ser bicho. Com todo o respeito a todos nós, inclusive a mim mesmo. Mas não somos mais que bicho. Por isso que o importante é satisfazer a libido, não importa de que jeito. Por isso que sim, eu vi essa semana um comentário de alguém dizendo que aquela pessoa, uma pessoa do governo que está dizendo que os jovens e adolescentes deveriam se abster de sexo, a pessoa dizer, ela está querendo acabar com a libido dos adolescentes. Não estou aqui para falar de política, muito pelo contrário. Mas o fato é que ser bicho-gente definiu a caminhada do ser humano, desde a queda até os dias atuais.
E daí? Vamos passar mais um, por favor. Começa a esperança. Lembram-se que eu falei que nós perdemos a luz na queda e, portanto, nós ficamos cegos? Olha que curioso, entre aspas, como é que o profeta fala do nascimento de Jesus? O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre aqueles que viviam, que andavam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Queridos irmãos, isso é fenomenal. Pode passar a próxima, por favor? Esse é pouco conhecido, João 3,16. Para que Jesus veio? João 3,16 é explícito. Ele veio dado pelo Pai para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha zoé eterna. Vejam só, eu vou tentar representar para vocês aqui. No Éden, nós estávamos sob Deus. Deus era o nosso Deus. Deus era o nosso Criador. Era o nosso Pai. Era a nossa referência. Quando nós dissemos não precisamos do Senhor, nós saímos de debaixo dele. Queremos voltar, mas não dá. É impossível. É impossível. Então o Senhor manda o seu Filho. E pela obra de Jesus, na cruz, agora o que é feito? Nós somos em Cristo colocados de novo debaixo desse nosso Deus. Meus irmãos, guardem essa expressão preciosíssima da vida do cristão. Em Cristo. É porque nós estamos em Cristo que tudo é possível. É porque nós estamos em Cristo que nós temos vida. É porque nós estamos em Cristo que tem esperança para nós. E é aí que está, queridos, a esperança para você que, como eu, sofre com seus problemas emocionais. É em Cristo. Não é fora. Não adianta eu dar receitas para você, exercícios para você fazer, pensar mais a respeito de você mesmo, fale na frente do espelho não sei quantas vezes, não adianta. É em Cristo. E é por isso que o aconselhamento do cristão só pode ser bíblico. Porque é a única maneira de você ajudar realmente alguém a mudar a sua vida. Nós tivemos uma ótima aula sobre mudança semana passada. A única razão para nós mudarmos é porque nós estamos vivendo de uma maneira torta e ruim para nós. E Deus tem coisa melhor para nós. Então, meus queridos, muitas vezes a gente vai lidando com a nossa caminhada, com o nosso dia a dia, com o nosso viver, e nós dormimos no barulho do mundo. E o que acontece? Nós nascemos nesse mundo caído, um mundo mundo bicho, e nós aprendemos a viver como bicho. Mas Deus tem mais para nós. O que é esse mais? Pela obra de Jesus, nós ganhamos vida. Durante muito tempo, eu sempre tenho visto pessoas pensarem na salvação como aquela obra de Deus na nossa vida que faz com que a gente não vá para o inferno. E resumem a vida cristã a aguentar o mundo aqui enquanto não chega a hora de ir para o céu. Porque quando for para o céu, sim, vai ser legal. Mas aqui, a gente vai tocando. Tem que fazer as coisas suficientes só para Deus não se zangar. Porque daí a gente pode ter as bênçãos, entendeu? Eu vou andar direitinho, vou na igreja, tenho que ir. Quantas vezes tem que ir na igreja para ser abençoado? Quanto por cento que eu tenho que dar do meu de contribuição para ser abençoado? Quanto de boas obras eu tenho que fazer para ser abençoado? Uma vida muito pobre. Meus queridos, em Cristo, nós temos acesso de volta àquela condição do jardim. Só que ainda vivendo num mundo caído.
O apóstolo Paulo, quando escreve sobre esse mundo, ele fala que esse mundo ainda suspira, sofrendo, esperando a redenção, esperando a conclusão da obra de salvação do Senhor. Porque a obra de salvação de Jesus em nós começou e está sendo feita. Vamos passar para a próxima. Leia esse versículo, meus irmãos. Leiam com atenção. Veja se tem alguma coisa nesse versículo que deixa você chocado. Se não tiver, leia de novo, porque você não leu direito. Deus nos fez participantes do quê mesmo? Da natureza divina. Meus irmãos, Deus colocou em você e em mim a vida dele. Quando Jesus fala que nós fomos enxertados na videira, eu sou a videira, vocês são os ramos, lembra? O que nós estamos vivos? Por que nós estamos vivos? Nós somos erva ruim, mas enxertados na videira perfeita, gloriosa de Jesus Cristo. Então, meus queridos, corre em você, se você se rendeu a Jesus Cristo, corre em você a vida de Deus. Só que você, como eu, acaba se sabotando. Porque nós estamos com a velha história do caranguejinho. O caranguejinho foi para a escola no fundo do mar, chegou andando de lado. A professora não se conformava dele andar de lado. Passou a aula inteira ensinando ele a andar para frente. O caranguejinho saiu bonitinho, andando para frente. Foi para casa, papai andava de lado, mamãe andava de lado, titio, titia, vovô, vovó, os amiguinhos, todo mundo andava de lado. No dia seguinte, ele voltava andando de lado. E nós, que temos recebido as primícias, que temos recebido o Evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia de que ele veio transformar a nossa vida, vamos andando de lado, porque todo mundo perto de nós anda de lado. Você percebe? Então, a esperança que eu queria abrir para você hoje à noite é que existe possibilidade de transformação, existe possibilidade de mudança. Vamos passar ao próximo versículo. Aqui é 2 Coríntios 5,17, mas numa tradução um pouco mais contemporânea, um pouco mais popular, numa linguagem mais popular. Mas está dizendo a mesma coisa. Só coloquei assim para ficar um pouco mais chocante. Você já conhecia demais o versículo do outro jeito. Há coisas novas, queridos. Há coisas novas. E no próximo versículo, é o mesmo contexto ali de Pedro, quando ele fala que foi colocada em nós a vida divina. Ele está dizendo o seguinte, que Deus já nos deu tudo o que nós precisamos para a vida e piedade. A piedade não é aquele negócio de ser santinho, andar de mãozinha apóstolo, cantando, não. Piedade é uma vida que leva a Deus a sério. Sabe? A gente às vezes comete um grande erro de achar que a nossa vida tem compartimentos. Então eu tenho um compartimento que é o compartimento da religião. Daí eu fico aqui dentro do compartimento da religião, eu faço tudo certinho, tudo bonitinho. Mas daí, no resto da semana, eu tenho que estar para o compartimento do trabalho, no compartimento da família. Meus queridos, não tem divisão, é tudo uma coisa só. Você não é gato para ter 7 vidas. Eu acho engraçado quando a gente ora, Senhor, abençoa a minha vida espiritual. Eu falo, eu não sou gato, tenho 7. Eu tenho uma vida espiritual? Tenho. Mas eu tenho uma vida. E é uma vida para ser vivida com aquilo que Deus está me oferecendo. E eu sou um tolo se eu não aproveitar o que Deus está me dando. Paulo escreve também em Filipenses, pode passar, por favor? Esta é outro bordão, outra chave para mim. Ponham em ação a salvação de vocês. Como assim? Não foi Jesus que me salvou? Foi. Mas a salvação é só da minha alma para me livrar do fogo do inferno? Queridos, Jesus salvou você
inteiro. Inteiro. Claro que eu não estou querendo vender para você aqui que então repreenda a enfermidade, acredite, se você não sarou é porque você tem fé. Não estou falando disso. Eu estou dizendo o seguinte, que Deus quer restaurar você por inteiro. O que o Senhor tem para você é inteiro. No entanto, veja como é que o apóstolo Paulo fala. Ele está dizendo que é para quem pôr a salvação em ação? Quem é o sujeito da frase? Ele está falando para nós, vocês aí, ponham a sua salvação para funcionar. Por quê? Porque, de certa forma, é muito fácil a gente receber a salvação, a promessa do céu, cruzar os braços e ficar... O que você está fazendo? Esperando a morte para poder ir para o céu. Não, irmão. Vamos lá. Vamos se mexer. Tem mais. Deus tem mais para você. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar algumas coisas mais. Vamos virar o próximo slide. Aqui eu pus 3 versículos. Atacado, assim. Primeira coisa, o apóstolo João escrevendo para nós. Jesus está fazendo a obra em nós, o Senhor está fazendo a sua obra em nós. Mas ainda não se manifestou aquilo que nós haveremos de ser. Porque nós seremos semelhantes a quem? Jesus. Pensa bem, existe ou pisou a face da terra um homem mais equilibrado, emocionalmente resolvido do que Jesus de Nazaré? Só que, quando Jesus se fez homem, o Deus eterno se reduziu e se restringiu ao espaço-tempo e assumiu uma vida bios para ser mortal como nós, para poder morrer por nós. Então, quando Jesus andou por esse mundo aqui da maneira como andou, com o equilíbrio com que andou, com a maneira como ele agiu, ele fez isso vivendo bios também, como nós. Ele se fez carne. O verbo se fez carne, como nós, palpável, gente. E nós vamos ser semelhantes a ele quando o Senhor tiver completado a sua obra em nós. Aliás, em Filipenses tem esse 2º versículo, dizendo Paulo, eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la. São textos paralelos. João e Paulo escrevendo sobre o mesmo assunto, que Deus está trabalhando em nós. E esse versículo glorioso de João 10:10, Jesus dizendo, eu vim para que vocês tenham vida plena. Bom, tudo muito bonito, Miguel, mas eu vou sair daqui e tenho que continuar a minha vida, tenho que enfrentar a minha luta lá. Como é que eu faço? Eu tenho uma luta para enfrentar amanhã. Amanhã eu tenho cliente que é uma fera. Aliás, eu lembro que quando eu trabalhava numa determinada empresa, eu saí e comecei a prestar consultorias para aquela empresa, e uma vez eu fui lá e encontrei uns velhos amigos meus, e ele me disse, ô Miguel, o negócio aqui está bravo, a gente tem que matar um leão por dia. Eu falei, olha, não reclama, o teu leão está na jaula já te esperando, eu estou atrás na rua procurando o leão, para poder matar. E essa é a nossa luta. Depois, daqui a pouco, eu tenho que voltar para casa, tenho que encontrar lá meu pai, que é daquele jeito, tenho que encontrar minha mãe daquele jeito, eu tenho que lidar com as minhas memórias, eu tenho que lidar com o que me fizeram. Quando, sabe, há uma corrente médica que defende que nós sofremos influência até das emoções que as nossas mães passam durante a nossa gestação. Há discussão sobre isso, nem todo mundo aceita, mas tem quem que defenda isso. Nós temos, desde que nós nascemos pequenininhos, aquela argilinha tão molinha que tudo que vai pegando vai marcando, nós vamos marcando nossos filhos. Tinha uma vez uma tirinha do Calvin, que vai propor para o pai dele que um contrato, e o contrato dizendo que eu me comprometo a pagar todos os tratamentos pelos traumas emocionais que eu estou causando no meu filho. Faz. Eu criei os meus filhos da melhor maneira que eu sabia, mas eu tenho certeza que não foi certo. Eu errei muito.
Acertei um pouquinho também, mas errei muito mais. É a misericórdia de Deus que é grande. Como é que a gente faz? Eu queria colocar esse versículo agora de Romanos 12, capítulo 2, em outra perspectiva hoje para você, dentro dessa perspectiva do que nós estamos conversando. Você tem vivido a sua vida 20 anos, 10, 15 anos, 18 anos, 60 anos, 70 anos, você tem vivido encharcado dentro de um mundo que funciona de um determinado jeito. De qual jeito? O jeito caído, reino do mundo. Você tem vivido aprendendo, absorvendo do mundo o jeito de viver. E então Paulo chega para nós e fala, meus queridos, não pega o jeitão desse mundo, não se deixe moldar por esse mundo. Mas vocês podem ser diferentes. E como é que vocês podem ser diferentes? A sua mente precisa ser transformada. Mas como é que é isso? Como é que é a oração para fazer a mente transformada? Eu vou orar, Senhor, vem aqui na frente que eu vou orar por você e a sua mente vai ser transformada. Para com isso. Custa suor e custa lágrimas. Então a boa notícia é que tem esperança. A má notícia é que tem preço. Se você quer resolver, ou se quer equacionar os seus problemas emocionais, a primeira coisa que você tem que fazer, pode passar o próximo, é crer em Cristo. Mas crer para valer. Crer para valer. Eu hoje tenho um semanário que a gente manda, eu e um amigo mandamos umas mensagens por e-mail. Hoje mesmo eu escrevi sobre isso, que muitas pessoas hoje fazem as coisas porque não custa tentar. Né? A pessoa, não custa tentar. Então a pessoa acredita em tudo. Não custa tentar. E Jesus entra nessa fila do não custa tentar. Mas o compromisso que Jesus exige é um compromisso radical. Então, se você se converteu a Jesus Cristo, se você se rendeu a Jesus Cristo, verifica se você fez isso para valer. Ou se você, como a minha mãe que falava que existia o crente e existia o querente. Existe aquela pessoa que crê e se rende ao Senhor. Existe aquela pessoa que queria muito fazer isso, mas não tem coragem de pagar o preço. Mas se você se rendeu a Jesus Cristo, apenas, com aspas bem grandes, salvação não garante. Eu gosto de usar esse exemplo, alguns irmãos já tiveram a paciência de me ouvir outras vezes e sabem que eu uso isso daqui muitas vezes. Mas vou continuar usando, viu? Não achei nenhum outro jeito de explicar melhor. Quando nós somos salvos, nós estamos perdidos. Imagina que você está na areia movediça, atolado até a pontinha da orelha, com meia narina para fora respirando, condenado, não acha jeito de sair. E o Senhor, por meio do sacrifício de Jesus, diz, você confia em meu filho, então vem aqui, tira você. E nós somos tirados da lamaçal. Ele pega a gente, dá um belo de um banho, deixa a gente sem areia, limpinho, bonitinho, cheirosinho. E daí coloca a gente, e a gente fala assim, que legal, agora eu estou bem, né? Tá, pode começar a subir. Essa escada aqui, tem uma escada. Enorme. Lá em cima, assim, você olha, Jesus, o caráter de Jesus. Vai subindo. Então vamos lá, Senhor, já que o Senhor fez tudo pela graça, Senhor, vamos me levando. É você. Vamos trabalhar, meu irmão. Porque uma coisa é a nossa questão de posição, de perdido para salvo, das trevas para a luz. Outra coisa é a nossa experiência com Deus, na qual nós vamos poder crescer e vamos poder cooperar com a obra do Espírito Santo em nós, para formar em nós o caráter de Jesus. Sabe, uma das maneiras como eu estou dizendo isso é colocar a salvação em ação. Isto é, trabalhar, ser ativo na busca dessa transformação, dessa mudança.
Uma das maneiras de a gente explicar isso é através de se encher do Espírito. E, de novo, quando Paulo escreve sobre enchei-vos do Espírito, isso é, primeiro, é uma ordem, e você vai se encher, é uma atitude passiva ou é uma atitude ativa? Ativa. Ele fala, se encham do Espírito, como? Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus. Do que o irmão Paulo está falando? Ele está dando uma receita de bolo. Vamos cantar agora para se encher do Espírito? Ou vamos fazer um negócio bem emotivo aqui para a gente se encher do Espírito? Você se enche do Espírito na medida que você anda com o Espírito. Portanto, essa última frasezinha que eu escrevi aí devia estar assim, ó, em neon. Cuidado com aquilo que você deixa encher a sua mente. Como é que você ocupa seu tempo? Como é que você ocupa... Deixa eu dar um exemplo diferente. Se você começar todos os dias a comer hambúrguer, pizza e tomar Coca-Cola, no começo você começa a se divertir. Quanto tempo vai levar para você estar doente, batendo no pronto-socorro, sobrepeso, diabetes, hipertensão? Concorda? Por que com a nossa mente haveria de ser diferente? O que você deixa entrar na sua mente? Você quer de fato crescer para se encher do Espírito? Com o que você vai encher sua mente? Que tipo de conversa você vai ter? Você vai alimentar conversa de fofoca? Você vai alimentar conversa de murmuração? Quando você conversa com seus irmãos, a conversa de vocês poderia ser definida como salmos, hinos e cânticos espirituais? Quer dizer, a sua jeito de viver, de conversar, de conviver, é um culto a Deus? Porque quanto mais você buscar as coisas de Deus, mais as coisas de Deus vão vir ao seu encontro e mais Ele vai deixar essas coisas encherem o seu coração. Quanto mais você assistir a novela das 7, das 6, das 8, das 22, ou a série de não sei o quê, mais a sua cabeça vai estar sendo cheia das coisas do mundo caído, do mundo bios. Você quer mais Zoé na sua vida? Então alimente-se daquilo que tem a ver com Zoé. Encha a sua mente da palavra de Deus. Memorize a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Conviva com os irmãos. Procure a comunhão dos irmãos. E procure aqueles irmãos que estão querendo crescer. Se você vê alguém que está crescendo, que está lutando para crescer, encosta lá. Tenta andar junto. Se você vê aqueles que estão assim, meio largadão, que não quer muito nada, não, meu negócio aqui eu só vou, assim, eu estou querendo assim, estou meio geral, entendeu? Cuidado! As más companhias corrompem os costumes. Presta atenção quem você é em todos os lugares onde você está. Então viva essa vida. E daí, mais algumas dicasinhas. Primeira coisa, não se esqueçam do que está lá em cima de tudo. Sem Jesus a gente não faz nada. Não dá para fazer sozinho. Mas aqui algumas coisas. Treine um novo jeito de pensar. Uma vez alguém argumentou comigo alguma coisa assim, falar, mas isso que está te preocupando, que diferença vai fazer na sua vida daqui a 50 anos, daqui a 100 anos? Porque normalmente aquilo que tira mais a nossa paz é aquilo que tem a ver com o imediato. Aquilo que nos perturba tem a ver com o imediato. Ah, porque é assim, porque as coisas não são. E o que te importa? O que pesa para você? É o material? O que você queria que você não tem e que você às vezes se incomoda? Ah, eu queria ter mais conforto, eu queria ter uma casa melhor, eu queria ter um salário melhor, eu queria ter um emprego melhor. Você está falando de coisas que eu costumo chamar de circunstanciais. As suas circunstâncias não estão boas e isso te perturba.
Muda o seu foco. Se o seu foco estiver no reino, você vai fazer como o apóstolo Paulo, que lá em Filipenses está escrevendo para a gente, e ele estava preso. E ele falando ali, dizendo o seguinte, falou, olha, eu estou preso aqui, mas sabe o que é? Eu estou feliz, porque isso que está acontecendo comigo está colaborando para que o evangelho cresça mais ainda. O meu interesse, o meu coração está colocado no reino, o meu coração está colocado na obra de Deus, naquilo que é eterno, naquilo que vai ser para sempre. Eu não estou com o meu coração preso no que está acontecendo aqui agora, no que aconteceu lá atrás, no que aconteceu ontem, no que o fulaninho me falou, no que o Beltrano deixou de falar. Mas eu estou com os meus olhos lá. Quando os meus olhos estão lá, no reino, naquilo que é elevado, naquilo que é grande, se eu estou pensando nisso, que é o que Paulo escreve em Filipenses, eu não vou ter espaço no meu coração para sofrer com o que está aqui. Então, muda o coração seu, muda o seu jeito de pensar. Segunda coisa, esse negócio leva tempo, meu irmão. Tenha paciência com você mesmo. Sabe por quê, inclusive? Se você for como eu, você vai dar um passo para frente e dois para trás, depois anda mais um pouquinho, depois volta. E assim, nós somos assim. E a gente está sempre aprendendo e crescendo. Mas o que a gente não pode fazer é parar. Sabe, parece que eu já tinha melhorado tanto, parece que eu já tinha crescido tanto, voltei tudo para trás, então começa de novo. E começa porque você sabe para onde você tem que ir. Então vá e insista, persista. Esqueça aquilo que ficou para trás. Pessoas da minha idade muitas vezes começam a pensar muito nas coisas de bom que já fizeram. Eu, no meu tempo, eu fazia isso, fazia aquilo. E outras pessoas têm a mania de ficar pensando naquilo de ruim que ficou para trás também. E arrastam, às vezes, um defunto atrás. A pessoa já morreu, você continua carregando o defunto. Uma vez conversando, quando eu falei sobre mágoa, aqui uma irmã me perguntou como é que a gente faz para perdoar uma pessoa que já morreu. Perdoando. Porque perdão não é uma coisa que você faz porque a pessoa merece, ou porque você foi capaz de confrontar a pessoa e a pessoa se ajoelhou aos seus pés e pediu desculpas. Mas perdão, um irmão falou uma vez, eu guardei isso aí porque eu achei tão bom. Perdão é uma coisa que foi criada para ser dada para quem não merece, porque se merecesse não precisava ser perdoado. E na verdade, perdão é uma coisa que você dá para se livrar da pessoa. Eu tenho uma fatura aqui, cada vez que eu olho para essa fatura que você não pagou, eu estou olhando cada vez aqui e olha, eu fico querendo cobrar você e eu estou sofrendo por causa dessa fatura. Então, rasgue essa fatura e não fica depois procurando e cola preta para colar ela de volta, né? Porque não tenha dúvida que tem um sujeitinho espiritual que vai procurar essa fatura, colar ela de volta e trazer, você não quer essa fatura de novo? E o maligno faz isso. Esqueça o que ficou para trás. Ande com gente que quer crescer. Invista nas escrituras. Aplique-se à oração. Aprenda a orar, né? Não chega... Você conhece a oração do quero-quero? Não é aquele passarinho, não. Gente, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro, em nome de Jesus, amém. Senhor, abençoa fulano, abençoa aquilo, me dá isso, me dá aquilo, me dá, amém. Tenta gastar tempo com Deus, curtindo a presença dEle. Conversa com Ele sobre Ele. Conversa com Ele sobre as expectativas que você tem de crescer com Ele, do que você quer. Sonha junto com Ele ali. Conversa, é meu Pai. Começa a criar já, aqui e agora, aquela experiência que nós haveremos de ter quando o Senhor tiver voltado e o reino tiver sido estabelecido, consumado na terra, e então o Senhor será de novo o Senhor absoluto, todo o mal extinto, e nós estaremos para sempre na presença do Senhor com liberdade. Começa a viver isso já, começa a treinar isso, vá buscando, vá atrás disso. E para terminar, uma promessa, pode passar o próximo, que eu queria que você memorizasse, meu irmão. Olho nenhum viu, ouvido nenhum
ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. As pessoas costumam pensar nesse versículo como se estivesse falando do céu. Mas, meus amados irmãos, seus olhos ainda não viram, seus ouvidos não ouviram, nem a sua mente imaginou o que Deus pode fazer na sua vida se você buscar o Senhor, se encher do Espírito, se você comprar essa ideia. Então, meus queridos, concluindo, não quero culpar você, não estou querendo colocar culpa nas suas costas. Eu quero desafiar você a comprar essa briga, que essa briga é a seu favor. Tem esperança, meus irmãos. Você que sofre como se fosse uma pessoa que só tem vida bios, você tem em você Zoé. Ponha para funcionar e glorifique a Deus através da sua vida. Vamos orar? Pai de amor, apesar de nós, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, rogando que o seu Espírito complete nos nossos corações o que foi trazido aqui, que seja aquilo que o Senhor tem para nós, que seja colocado em nós, e que os nossos corações sejam transformados pela sua palavra, Senhor, e que nós levemos muito a sério essa caminhada com o Senhor, para que nós possamos colher esses frutos maravilhosos que o Senhor nos propõe. Graças, Senhor, por tanto amor por nós. Nós sabemos que nós não merecemos. Louvamos o Senhor pela sua graça. E por isso mesmo, ó Deus, queremos viver na sua paz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Obrigado, irmãos, pela paciência de me ouvir.